Bem-vindos a mais um programa Agora é Lei, hoje debatendo a igualdade da mulher no direito constitucional com a doutora Marina Antunes, professora de Direito Constitucional da Unip. Doutora Marina, olá, tudo bem? Tudo bem, doutor? Primeiramente é um prazer estar aqui no programa do senhor Agora é Lei, aqui na Casa do Povo. Parabéns pela iniciativa de vocês de trazer temas em voga para discussões e vamos bater um papo sobre o direito constitucional. Obrigada, é um prazer estar aqui. Queria também apresentar as minhas obras. Eu tenho algumas obras publicadas sobre a individualização da pena, uma análise sobre a ótica da exclusão, de minha autoria. Esse é resultado da minha dissertação do meu mestrado, que tive a felicidade de ser publicado. E eu tenho algumas outras obras em coautoria também, coletâneas de artigo, todos relacionados aos direitos humanos e ao direito constitucional. Parabéns. E obrigada. É isso. Doutora, a Constituição, ela representa, a Constituição de 88, representa um marco mesmo, apenas jurídico nos direitos das mulheres, ou a partir da Constituição houve uma efetividade dessa igualdade? Quando a gente fala em Constituição brasileira, nós estamos falando de 1988, que foi quando ela foi promulgada aqui no Brasil. Então, de 1988 para cá, nós tivemos uma certa legalidade, uma certa possibilidade de saber que a Constituição prevê esse direito de igualdade entre as mulheres. É uma igualdade, então, formal. A Constituição determina que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, essa é uma igualdade formal porque está prevista na lei, a Constituição diz assim, então é uma igualdade formal. Agora, uma igualdade material é aquela de conteúdo, é aquela de matéria. E essa, sim, vem sendo construída ao longo da história. E a nossa Constituição de 88, o que ela fez foi trazer essa construção histórica para a legislação brasileira ou para a Constituição brasileira. A mulher, ela vem, ao longo de todo esse tempo, batalhando por seu espaço, batalhando por essa igualdade, desde a época da Revolução Industrial. Então, a história da luta das mulheres, ela se coincide com o surgimento dos direitos fundamentais constitucionais, os direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, e os de terceira geração, então, de fraternidade. A mulher, desde a Revolução Industrial, então, briga por trabalho, briga por condições de trabalhar como os homens, por remuneração como a dos homens, e também briga ou entra em conflito de ter que assumir as funções dos homens e ainda ter que permanecer com as funções domésticas. Então, algumas mulheres reclamam que conseguiram muito espaço no mercado de trabalho e o homem não acompanhou essa evolução, ou seja, o homem continuou no mercado de trabalho e não teve que evoluir dentro do lar. Alguns paradigmas estão sendo modificados hoje, mas esse paradoxo ainda existe. Então, as mulheres, elas, na época da Revolução Industrial, lutaram, então, neste primeiro momento, por igualdade, né? Foram queimadas vivas dentro de uma indústria lá na Inglaterra, que é o dia que é intitulado como Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março. Então, o dia 8 de março, lá na Inglaterra, foi um marco para as mulheres. Várias delas morreram e o mundo se olhou para elas, ou direitos humanos se olhou para elas, para nós mulheres, e disse realmente elas precisam de alguns direitos que nós homens ou sociedade machista, não estamos reconhecendo a elas. Então, acho que esse foi um marco. E a construção de liberdade, de igualdade da mulher partiu de lá. Então, a mulher, ela, durante todo esse tempo, ou durante toda essa construção histórica, lutou pela possibilidade de votar, né? A mulher não tinha participação política nenhuma. Então, a nossa Constituição garantiu, na época de Vargas, a possibilidade das mulheres também votarem, escolherem quem são os seus representantes, escolherem prefeito, vereador, enfim. A mulher, ela deixou de ser uma propriedade do marido, ela deixou de ser uma coisa e passou a ser, então, um sujeito de direitos. Eu acho que esse foi a principal conquista da mulher no ordenamento jurídico, e a Constituição nossa de 88, acho que consagrou essa inversão de valores no sentido de que a mulher deixou de ser uma propriedade e passou a ser, então, um sujeito de direitos. Tanto é verdade que a mulher hoje, ela pode colocar o sobrenome do marido ao casar, mas o marido também pode colocar o sobrenome dela ao casar. E não só a mulher colocar o nome do marido, como se ela deixasse o lar paternal ou patriarcal e passasse ao lar do marido, né? Havia essa nítida
modificação na sociedade. Tem até uma história interessante a respeito disso, que a sua fala me fez lembrar, que é a história do casamento. Por que se carrega a noiva? Tinha esse costume, Exato. né, de se carregar. Porque para o culto dos lares romanos, né, não podia a mulher simplesmente abandonar o culto. Olha, eu estou indo embora. Dizer para os deuses, olha, eu estou indo embora. Havia que se simular um sequestro. Então o homem aparecia lá na casa, o marido, levava ela dizendo, olha Deus, ela não está abandonando vocês. Eu a estou sequestrando para cultuar os meus agora. Então é uma coisa realmente histórica essa questão da propriedade, a mulher ser uma propriedade da família depois do marido, né? Sim, tanto que as mulheres, ao casar, o marido recebia um dote, né? O dote não era nem dela. O pai pagava ao marido, olha, você está levando minha filha, eu estou te pagando porque você está levando minha filha, eu estou te vendendo. Não né? tinha sequer o direito de escolha, né? Em muitos casos, elas eram já prometidas, às vezes, desde o nascimento para uma certa pessoa, né? E lá ficava. E a resposta, então, à clássica pergunta, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Né? A igualdade das mulheres chegou antes ou a Constituição trouxe essa igualdade? Eu acho que a Constituição brasileira, ela trouxe sim essa igualdade. Ela foi, se eu pudesse definir, para mim a Constituição é um marco. É um marco porque as mulheres dizem, olha, a Constituição me garante igualdade, a Constituição me garante que eu possa fazer isso, a Constituição me garante a igualdade salarial. Então a Constituição brasileira é sim um marco de igualdade. Você acha que se por um lapso a nossa Constituição não dissesse isso, fosse silente a esse respeito, as mulheres não teriam as condições que têm hoje? Eu acho que seria mais difícil porque a nossa cultura brasileira é uma cultura legalista. A gente precisa de lei para tudo. O brasileiro só cumpre uma regra se tiver uma lei. Tanto que a nossa legislação no mundo é a maior. Nós temos códigos enormes, artigos de lei para tudo. A gente tem lei para tudo. Então, por termos essa cultura legalista, essa cultura de leis, é que a gente precisa, então, de uma lei dizendo mulher é igual a homem. Em outras culturas, em outros povos, não é necessário estar escrito em algum lugar que mulher é igual a homem. O simples fato deles serem humanos, eles são iguais. Assim como o negro, o índio, o pardo, independente de gênero, raça, cor e sexo. Mas o brasileiro precisa dessa codificação. Mas, infelizmente, a situação da mulher no mundo, em geral, é assustadora, né, em alguns lugares, né? Na África, no Oriente Médio. Você acha que nós vamos evoluir para uma igualdade mundial ou vai ficar restrito ao Ocidente e a países com sistema jurídico mais aberto? Doutor, eu acho difícil porque nós temos contradições, de choque de culturas muito diferentes. Na África, por exemplo, tem algumas mulheres que culturalmente são mutiladas. E algumas delas se revoltam com isso, né? Vão até os direitos humanos, até a ONU, lutar para que isso não aconteça mais com as meninas que nascem. Mas outras enraizam tanto aquele conceito que para elas é uma coisa normal. Elas não acham ruim ser mutiladas porque elas já crescem com isso. A mãe delas foram, a avó foi, a irmã foi, a tia foi. E para ela é um ritual de passagem, ela tem que fazer aquilo. A maior briga dos direitos humanos hoje é por impor humanidade a esse tipo de cultura. Mas aí entra o choque, né? O direito particular de cada um de querer participar daquele ritual e numa outra ponta, os direitos humanos impondo a liberdade, impondo a igualdade, e aquelas mulheres não querem. Elas estão bem do jeito que elas estão ali. Então, eu acho que qualquer tentativa de imposição de qualquer direito para uma sociedade que está acostumada àquele tipo de normas dela, tende a ser um choque, tende a ser violento. Então, eu acho que isso tem que ser gradual, não é uma coisa que vai acontecer de um ano para o outro, não é uma constituição que vai mudar uma cultura. Então, isso é um processo de igualdade, é um processo para que as mulheres... É porque para nós, né, doutor, é absurdamente inimaginável que uma mulher queira se sujeitar a esse tipo de mutilação, né, de agressão física e até psicológica, mas para algumas aquilo é normal, E a Constituição, ela contribuiu para a mulher de um modo geral, a inclusão geral, ou só em termos mercadológicos, científicos? Não em termos familiares, a mulher ainda é vítima de muita violência, a gente sabe disso. No que a Constituição se ajudou ou pode ajudar nessa verdadeira igualdade, que a mulher não seja mais vítima de violência, não seja mais vítima de preconceito? Sim.
Eu acho que, além da igualdade constitucional, ela veio como um marco, como garantia de direitos, nós temos um problema social e cultural, que é o machismo ou a cultura de se oprimir um determinado tipo de gênero. Então, alguns homens e algumas mulheres também são criadas com isso, de que a mulher é um ser inferior, que ela é uma propriedade, que ela tem que ficar em casa, que ela não tem que trabalhar. E isso vai se criando uma cultura social ao ponto de que se a mulher não obedece ao homem, ela tem que ser agredida. Se ela não faz aquilo que... Ou o homem sai de casa, faz as suas atividades externas e quando volta para casa, retorna para casa, agride a mulher, agride o lar. Então, a gente vê diversas formas, na nossa sociedade mesmo, de mulheres que são vítimas de violência doméstica. E nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que garante que as mulheres não... Pelo menos que o homem fique um tempo longe delas, ou por uma metragem longe, para que não agrida elas. E o que nós vemos na prática é que 90% das mulheres, quando o marido é preso ou agride ela, elas querem retirar a denúncia, elas querem que ele seja solto, e elas querem que ele retorne para o lar, mesmo sendo constantemente agredidas. É por isso que se encerrou a discussão a respeito da ação penal, né? Que passou Exatamente. A ser pública e incondicionada. Para que ela não pudesse mais desistir da ação. Então, nós temos altos índices aqui no Brasil de mulheres que são mortas pelo cônjuge. Altos índices. No estado de São Paulo, no Nordeste, ou seja, de norte a sul no Brasil, muitas mulheres são mortas pelo seu cônjuge. Dessas cerca de 50 mil homicídios anuais, que é uma estatística que põe o Brasil entre os países mais violentos do mundo, nós sabemos que as mulheres constituem boa parte desse número. Acha que isso tende a diminuir também ao longo do tempo ou só vai diminuir quando a violência diminuir de um modo geral? Doutor, assim, a gente tenta ser otimista, né? Mas os números são contra o otimismo, né? Recentemente, uma mulher foi estuprada no Canadá, em Toronto, e o policial disse a ela que ela só foi estuprada porque ela estava vestida inadequadamente, né? Então, a mulher ela não é livre nem para se vestir como ela quer, ela não é livre para se comportar como ela quer. A mulher hoje ela pode ser o que ela quiser. Ela pode trabalhar, ela pode ficar em casa, ela pode ser bela, recatada e do lar, ou ela pode ser bela e recatada e do bar, ela pode ser o que ela quiser, a Constituição garante isso a ela hoje. Ela pode ocupar qualquer espaço. E essa fala desse policial lá no Canadá, em Toronto, gerou diversas marchas das mulheres no mundo todo, que foi intitulada da Marcha das Vadias. E a Marcha das Vadias foi, então, um protesto contra a opressão das vestimentas das mulheres. Algumas mulheres até, inclusive, saíram com os seios à mostra, dizendo que elas podem mostrar o que elas quiserem, como elas quiserem. Então, foi uma marcha mundial na tentativa de dizer: parem de nos oprimir, parem de dizer que nós temos que andar vestidas dos pés à cabeça para que assim não sejamos estupradas. O estupro é uma violência contra a mulher, cometida por um homem, né? E hoje o STF disse que também pode ser, até o nosso Código Penal pode ser cometido por mulheres também, mas estamos aqui falando de violência de gênero, né? Uhum. Então, o fato da mulher ter que se vestir adequadamente para assim não ser estuprada, até as mulheres algumas vezes incentivam isso, como se, olha, eu ando assim toda coberta, porque assim eu não serei estuprada. Então, até ela está no inconsciente dela, no machismo dela, de que isso vai evitar a violência. Isso, apesar da Constituição, ainda tem muito respaldo na sociedade, né? O que o policial falou não é uma coisa... Não é uma exceção. Não é isolado. Não é uma exceção. Isso. Muitas pessoas ainda pensam assim, né? Sim. Tanto que não é uma crítica, porque até não me cabe, mas nos países de cultura islâmica, as mulheres elas não se apresentam, né? Sim. Algumas roupas deixam à mostra apenas os olhos, em alguns casos nem os olhos. Exatamente. E você acha que é um papel da lei fazer isso? Ou a lei vai mudar os costumes ou os costumes é que mudam a lei? Voltando àquela retórica anterior. Se a gente pensa que o nosso sistema é um sistema de civil law, significa que nós precisamos de codificação. Hoje no Brasil, então, eu acredito que nós precisamos de lei para mudar costumes. Se nós estivéssemos falando em outro país, se a gente estivesse falando na Inglaterra, que é o contrário, que são os costumes que criam as leis, porque o sistema lá é o sistema da common law, então se observa muito os princípios, os costumes daquela determinada região,
Tanto que os julgamentos lá são julgamentos regionais. O julgamento que é numa região é diferente do julgamento de outra região, porque os costumes são diferentes. Agora, o senhor imagina um julgamento de uma mulher que teve várias oportunidades aqui no estado de São Paulo, comparando com uma mulher do interior do Nordeste. O choque de culturas é realmente diferente. Como é que uma mulher que não teve oportunidade, que não tem acesso ao estudo, que a única coisa que fez foi cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar da casa, dos filhos, enfim, o julgamento dela sobre leis, o julgamento dela sobre cultura é diferente de outra que tem outras possibilidades. Mas vamos exemplificar no Congresso, por exemplo. A gente está vivendo um processo que nós temos uma presidente mulher, né? Nossa presidente, a primeira na história do Brasil, mulher. Estamos próximos de ter a primeira na história dos Estados Unidos também, né? Sim, exatamente. E agora, acompanhando o processo de votação que ela está passou pela Câmara, agora está pelo Senado, o impeachment, né? A gente nota que ainda o Congresso, que são os representantes do povo, tanto na Câmara quanto no Senado, é composto massivamente por homens, né? Então, assim, na Constituição de 88, nós estamos em 2016, quase 30 anos, e ainda assim nós temos mais homens ocupando cargos de expressão no poder legislativo, maioria homens, menos mulheres. Eu tenho comigo uma constatação, não sei se isso tem base científica ou não, Sim. mas eu acompanho muito a política regional, até por conta da minha função aqui, e eu vejo que as mulheres não pretendem muito disputar cargos eletivos, né? Será que é uma questão cultural também? Porque eu vejo as mulheres mais assim ligadas às questões científicas. Você vê mulheres, no seu caso, professoras e autoras de grande sucesso, juízas, promotoras, médicas, mas na política elas não entram muito. O que você acha que pode levar a isso? Mas responda, nós vamos fazer um pequeno intervalo, você responde na volta. Tá bom, ok. Tá bom? Volta com Agora é Lei. Sabia da doutora Marina por que, embora a mulher esteja no cenário jurídico, científico, da medicina, ela parece não se interessar muito pela política? Eu vejo isso também como um fenômeno real, doutor. A mulher parece querer ficar nos bastidores, querer ficar... a mulher é muito politizada no sentido de que ela é muito estudiosa hoje, né? A gente vê, como o senhor disse, muitas são pesquisadoras, muitas são escritoras, debatem assuntos que estão em evidência, mas elas procuram não mesmo estar muito assim frente a cargos eletivos. Eu não sei se por uma questão cultural, porque eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, senadores antes já foram deputados, antes já foram vereadores, já tiveram uma carreira política. A mulher parece que ela ocupa cargos esporadicamente, desiste no meio, ela é vereadora, depois ela não tenta ser deputada estadual, nem federal, ou ela cumpre o mandato e já tá bom pra mim, não quero mais, não vou continuar. Enfim, eu vejo isso... E muitas chegam pelo incentivo do marido. Exatamente, familiar, como não vai. Presidente da Argentina, né? Exatamente. Ela iniciou na carreira política graças ao marido que a introduziu, né? Exatamente. A nossa própria Dilma mesmo. Ela exerceu um cargo de chefe do Poder Executivo porque ela foi criada pelo antecessor dela, que foi o Lula. Não, vai, Dilma, você vai ser minha sucessora, eu vou te dar todo o respaldo. E antes disso ela estava num cargo científico, administrativo. Exatamente, como todas as mulheres, articulando e administrando. Então, eu vejo a mulher como uma boa pesquisadora, como uma boa gestora, como uma boa administradora, mas eu acho que a mulher ainda não tem essa cultura de se ocupar cargos eletivos. Porque, doutor, a mulher chega a um ponto da vida que ela se depara com questões assim... nossa, agora eu acho que eu tenho que ficar mais um tempo com os meus filhos, eu acho que eu tenho que ficar um tempo com meu marido agora, eu tenho que desistir de algumas coisas. Então, a mulher, ela conquista muitas coisas e aí ela tem que pôr o pé no freio um pouco porque ela precisa se dedicar ao lar delas. Até por uma questão biológica, por exemplo, né?
É sabido de todos que a mulher, aos 35 anos, ela começa a ter uma queda de fertilidade. Então, aos 35 anos, as mulheres que ainda que não foram mães, que são casadas e não foram mães, começam, nossa, eu preciso me planejar, eu preciso ter um filho nessa minha rotina de estudo, de trabalho, de mestrado, doutorado e viagens, enfim. Então, a mulher se depara com esse conflito. E eu acho que esses cargos eletivos, por exigirem muito, né, é dedicação 100%, né, doutor? Por mais que você não esteja participando de uma sessão legislativa, você está articulando coisas de sessão legislativa, dando satisfação ao povo, pesquisando, enfim. Então, eu acho que por exigir muito, a mulher, às vezes, não tem essa disponibilidade por conta de outras coisas que ela assume no lar também. Então, eu acho que nós estamos criando uma cultura, talvez, de algumas mulheres ou uma geração de mulheres que não terão filhos, que não se casarão. E aí elas sofrem, de outro lado, pressão social, né? Mas você é mulher, você não vai ser mãe, você não vai ter essas coisas, enfim. Então, a mulher vive esse conflito. Uma coisa que eu tenho visto da mulher na política. O político, ele convive com críticas, e às vezes exacerbadas, exageradas, constantes, né? Sim. Como a gente separa, porque nós estamos num ambiente de igualdade, a mulher que cometeu ou é acusada, como são muitos políticos aí, de cometer algum ato de corrupção, como separar isso? Porque eu já vi algumas mulheres que sofreram críticas na política e elas, é sexismo, né? Como separar o sexismo da crítica real? Porque os homens sofrem também. O político Bom, os xingamentos são, né? Não vale a pena repetir. Sim. E quando a mulher for vítima disso, até que ponto é sexismo? Até que ponto... Como a gente separa isso? Eu acho que a partir do momento que nós lutamos por igualdade, conseguimos essa igualdade, a gente não pode mais usar esse tipo de argumento, né? Usar esse tipo de argumento é se vitimizar e se diminuir. Perfeito. E dizer, olha, não, porque eu sou mulher. Não, sim, porque eu sou mulher e vou aguentar esse tipo de crítica. Estou aqui porque eu quis estar aqui e agora eu tenho que aguentar as consequências de estar aqui que me traz. Então, eu acho que a mulher tem que, em algumas situações, parar de invocar esse argumento, né? De sou gênero, o sexo frágil, sou mulher. Não, eu sou mulher como homem. Por óbvio que algumas questões físicas, a mulher, sim, é fisicamente inferior a alguns homens, né? Outra situação curiosa, que diz respeito a isso também, na votação na Câmara agora, recentemente, né? Sim. Uma das primeiras deputadas a votar foi uma deputada do Acre, não me recordo agora o nome, mas assim, jovem e tal. E depois foi uma avassaladora o resultado nas redes sociais dela aparecendo e tal. Quer dizer, a beleza dela ainda chamou mais a atenção do que o fato dela estar numa situação de resolver um problema nacional, né, de estar inserida num contexto de resolver um problema nacional. Que pensar disso em termos constitucionais, em termos sociais? Assim, a mulher ainda chama mais atenção pela beleza do que pelo cargo, pelo fato de ser competente. A mulher, ela tem uma dificuldade mesmo de se impor pelo conhecimento, né? Então, ela se impõe num primeiro momento, porque ela chama atenção. Depois, nossa, vamos ouvir o que essa mulher tem a dizer, essa mulher tem a falar. Só para exemplificar, para o senhor ter uma ideia, eu participo todo ano de um Congresso Nacional de Direito, que é o CONPED. Então, todo ano eu escrevo texto, vou até o CONPED e defendo o meu posicionamento e tal. No congresso do ano passado, que foi em João Pessoa, no CONPED, eu participei de um grupo de discussão que discutia sobre os novos paradigmas do estudo do direito. Então, é um grupo que discute grades curriculares do direito, como inserir matérias mais propedêuticas, constitucionais, sociais, filosóficas e menos técnicas, para que se crie, então, uma formação crítica e não só legalista, como mero reprodutor de lei. E um gaúcho, né, muito machista, diga-se de passagem, escreveu um texto, eu digo assim que ele foi corajoso. Ele escreveu um texto dizendo que mulheres não podiam ser professoras, mulheres não podiam estar nos cursos de direito, porque, segundo a tese dele, as mulheres, elas são chamariz, as vozes das mulheres são sensuais, as mulheres são meros atrativos, e que não há como ensinar
porque o curso de Direito é um curso arcaico, um curso velho, um curso histórico, e as mulheres não têm que ocupar esse tipo de lugar. Mulher tem que ficar em outros ramos, mulher tem que ficar na engenharia, na arquitetura, não no curso de Direito, nem dando aula para ele, eu acho, né? Que a inquietação dele era essa. Aí eu discuti com ele dizendo assim, mas por que você acha tão ferrenhamente que uma mulher não pode dar aula? Você está questionando a competência da mulher? Ele falou, não, eu não estou questionando a competência da mulher. Eu estou dizendo que mulher não pode ficar em sala de aula no curso de Direito. Ela que vai dar aula de História, ela que vai dar aula de Filosofia, mas não no curso de Direito, que é um curso arcaico da época de Dom Pedro. Para ele o direito não evoluiu, então. Exatamente, para ele o direito é direito aquilo. É arcaico, é romano ainda. É romano. Aí quando eu terminei a minha argumentação, ele olhou pra mim e falou assim, a senhora, diga-se de passagem, deve ser uma professora. E é um mero chamariz pros seus alunos, tenho certeza. Eles não aprendem com você, eles só ficam olhando pra você, escutando sua voz, às vezes não estão aprendendo nada. Aí, então, olha pra você ver, nós estamos numa academia, pessoas que estão pensando direito, querendo modificar paradigmas, trazer uma opinião crítica. Ele quer modificar, ele quer ele quer voltar retroceder, lá atrás. Então, mas nós estamos num debate, né? Então todas as opiniões têm que ser levadas em consideração. Essa é a opinião dele, Se ele diz isso é porque muita gente pensa assim. Exatamente. Né? Às vezes não tem a coragem de expor. Exato. Mas pensa assim. Exato. Infelizmente. Mas, assim, a sua experiência veio bem de encontro ao que eu estava, a situação vivida. E, desculpa, eu falei que ela era do Acre, mas ela é de Roraima. Sim. Né? Foi uma das primeiras a votar. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Já voltamos com mais um Agora é Lei. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. De volta com a doutora Marina Antunes. Doutora Marina, uma questão também que não sei se é fruto dessa igualdade constitucional ou não, mas a questão da identidade de gêneros, né? Alguns homens que se identificam com o sexo feminino querem frequentar os banheiros femininos e isso tem gerado alguma discussão. O que pensar a respeito disso em termos constitucionais, em termos dos direitos das mulheres também? Doutor, a Constituição garante a igualdade de gênero, né? Então, qualquer ato atentatório a isso, ele é inconstitucional e gera todas as consequências constitucionais e legais, um dano, enfim. Mas o que acontece hoje é que nós temos um forte crescimento, até pelo movimento GLBT, que está trazendo à roga essa possibilidade de aceitação na sociedade, de olha, estamos aqui, é uma realidade, e devemos, então, modificar algumas questões culturais para incluir essa minoria na nossa sociedade. Então, como as mulheres foram incluídas, por exemplo, no STF, até a entrada da ministra Ellen Grace, não se tinha banheiro feminino no Supremo Tribunal Federal, porque era um Supremo historicamente composto por homens. Então, quando ela assumiu o ministério lá no STF, teve que construir um banheiro para Ellen Grace, ou seja, não tinha banheiro feminino. Então, Ellen Grace assumiu o ministério do STF, acho que 2001, 2002, enfim. Olha a que ponto chegamos, só neste milênio construímos um banheiro feminino para uma mulher assumir um cargo no Supremo Tribunal Federal. Bem após a Constituição, né? Bem após a Constituição, exatamente. Enfim, então, hoje o que se discute aqueles que são homens, né, nasceram homens, enfim, têm o corpo de homem, mas se identificam socialmente com o gênero feminino. E por se identificar socialmente com o gênero feminino, já que é uma questão social, eles querem também, então, utilizar o banheiro que as mulheres utilizam. Ainda que não sejam transexuais, mas que somente se identificam com o gênero feminino, né? E é uma questão muito peculiar que aconteceu, por exemplo, na Unesp de Marília, que é onde eu faço os créditos do meu doutoramento. Lá, a Unesp de lá passou por uma experiência que foi a quebra do binário do banheiro, ou seja, não tinha mais banheiro masculino, banheiro feminino, e sim a possibilidade daqueles que se identificavam com o gênero feminino utilizar o banheiro feminino, e até as mulheres, nascidas mulheres ou fisicamente mulheres, que se identificavam socialmente com o gênero masculino.
Então, começou-se a utilizar o banheiro da forma que, livremente. O que aconteceu lá na Unesp Marília foram 3 casos de estupro dentro do banheiro. Então, ou seja, homens que se identificavam com o gênero masculino, hétero, começaram a frequentar o banheiro feminino para poder cometer crimes dentro do banheiro, né? Então, assim, eu acho, doutor, que assim como a mulher foi conseguir no espaço dela, aqueles que se identificam com um gênero diferente daqueles que é o biológico deles, eles vão passar também por esse processo de aceitação, esse processo de se tornar algo natural. E até que isso se torne natural, infelizmente, esse tipo de coisa vai acontecer. Para exemplificar uma coisa que acontecia na Idade Média, eu sou canhota. Os canhotos na Idade Média, eles eram queimados em fogueira, eles eram do diabo, né? As mães, inclusive, amarravam o braço para que as crianças, então, se tornassem destras e não canhotas. Então, o canhoto na Idade Média, e até hoje, passa por esse tipo de coisa. Eu ao escrever na lousa, eu escrevo e apago com o braço, né? Porque a lousa é feita para quem é destro, não para quem é canhoto. Então, são coisas que, para quem é canhoto e para quem é destro, é natural. Ninguém repara que um canhoto não consegue abrir lata, ninguém repara que um canhoto não consegue cortar um papel. Então, já se tornou algo cultural e enraizado na sociedade. Isso não é mais um problema. Então, eu acho que nós vamos evoluir e não precisou se fazer uma lei para se respeitar canhoto. Isso foi se criando. Então, eu acho que essa identidade de gênero, essa comparação com o diferente, vai chegar a um ponto que nós vamos lembrar, nossa, você acredita que um dia nós discutimos se podia ou não usar o banheiro, quem se identificava com o sexo? Eu acho que o que algumas mulheres dizem hoje é uma questão de higiene também, né? Alguns homens, né, não tem uma mira certa, né? Acabam, enfim. Então, eu acho que a discussão, eu vejo que para as mulheres, algumas mulheres não se incomodam, até porque quem se identifica com o gênero feminino se veste como mulher. Se veste como mulher, passa batom, passa maquiagem, penteia o cabelo, assim como todas as outras mulheres. E o vaso sanitário, ele é fechado, a pessoa entra, fecha e faz as necessidades dela lá dentro, né? Então, eu acho que a sociedade vai evoluir, sim, ao tempo de que isso não é uma coisa, assim, tão afrontosa, nossa, que absurdo. Então, eu acho que a mulher, ela tem que, como ela conseguiu o espaço dela, ela tem que lutar pelo espaço das outras pessoas também. Imagina, em 1985, que foi o ano que eu nasci, o ano que Tancredo Neves foi eleito, não assumiu porque morreu. Em 1985, jamais ia ter um papo assim entre eu e uma mulher, o senhor e uma mulher aqui. Ia ser um homem aqui no meu lugar. Um homem que era professor de direito, um homem que era advogado, um homem que escrevia livro. Jamais se ia pensar numa mulher nova, eu sou relativamente nova, eu tenho 30 anos, que já conquistou tudo isso, todo esse espaço. Imagina, uma mulher nas minhas condições, ela ia estar em casa com 3 filhos, cuidando da casa para que o marido voltasse ao lar e tivesse tudo bem lá. E ainda aceitando que o marido saísse com outras, tivesse amante, porque ela não podia se revoltar contra aquela situação. Então, eu acho que isso vai passar a ser natural, eu acho. Recentemente, nós tivemos uma outra situação curiosa, que foi a questão de uma mulher, ou não sei, convivente de um ministro que posou nua no gabinete e também teve grande repercussão. Situações como essa podem contribuir para retroceder nessa luta das mulheres, que ainda não acabou, pelo menos na minha visão, acho que essa igualdade, embora tenha, como você disse, né, inimaginável essa nossa conversa há menos de 20 anos atrás, né? Um pouco mais de 20 anos. Você acha que isso ainda contribui para que o homem e a sociedade em geral ainda veja a mulher como um objeto? Ela contribuiu, vamos dizer assim, episódios como esse para retroceder nessa situação? Ou você acha que isso é liberdade mesmo? É mais um sinal de liberdade? Eu acho que, como eu disse, a mulher ela pode ser o que ela quiser. Sim. Se ela achar que ela tem que ser um objeto, que ela tem que assumir essa posição, ótimo. Se ela está feliz assim, ela pode ser isso, mas ela também pode ser outra coisa. E essa possibilidade de escolha, eu acho que... Você acha então que é legal que nem acabe isso? Que isso continue sendo como é? Se ela achou que feliz, vai mostrar
É o que aconteceu recentemente com o ministro do Turismo. O ministro do Turismo assumiu o ministério e a mulher dele, Miss Bumbum dos Estados Unidos, ela foi lá e tirou as fotos dentro do gabinete, né, com os seios à mostra. E se ela acha que isso está... foi bom para ela, para a imagem dela, ela se sentiu mulher fazendo isso, enfim, ela faz o que ela quiser. Desde que ela não atente contra ou desrespeite os outros, né? Eu acho que respeito é o mínimo, né? Então, se ela não fez nada desrespeitoso, se ela não atingiu a honra de ninguém, se ela não cometeu eu acho que ela pode ela ser o que ela quiser, dentro dos limites legais, de respeito, enfim, dentro de uma repartição pública, né? Enfim, não cabe a mim julgar se ela ultrapassou ou não dentro desses limites. Agora, Por outro lado, nós tivemos, você já tocou nesse assunto, mas superficialmente, elogios à bela, recatada e do lar. Exato. Né? Isso mostra que a sociedade ainda prefere a bela, recatada e do lar. Sim, eu acho... Ainda que... Sim, né? De uma forma maquiada, né? Isso. Eu acho assim, essa jornalista que escreveu essa reportagem da mulher do vice-presidente ainda, Michel Temer, ela escreveu essa reportagem no sentido de dizer que ela é assim, né? Ela não... A Marcela, a mulher do vice, ela é bonita, ela é recatada porque ela não... Enfim, por alguns motivos que ela entendeu, que ela é tímida, e do lar porque ela cuida do lar, ela leva e busca o filho na escola, ela cuida ali do marido dela, mas eu não vejo isso como uma tentativa de impor ou de retroceder ao que era antes, entendeu? Eu acho que essa é uma realidade. Nós temos mulheres que preferem ficar no lar. Você acha que o mito da mulher de César está eliminado? Não, eu acho que ainda é bem forte na nossa sociedade, que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Tem que provar que é honesta. Exatamente, eu acho que acho que o homem, ele só precisa parecer honesto. Sim, exatamente, ele não precisa ser. E eu acho que isso vai ser muito difícil, culturalmente, a mulher modificar. Porque nós temos... É histórico, né, doutor? Histórico que as grandes brigas e tragédias gregas sempre estavam relacionadas à mulher. A mulher estava no centro das discussões. A guerra de Troia mesmo foi por conta de uma mulher, que foi Helena. As tragédias gregas de Antígona foi por conta de uma mulher, enfim. As mulheres sempre foram vistas como objeto de discórdia, né, de disputa. Então, acho que vai ser muito difícil a mulher quebrar esse estigma da mulher de César. Legal. Conversamos com a doutora Marina Antunes. Gostaria de agradecer muito a presença da doutora. Obrigada. Foi muito esclarecedor o nosso debate. Gostaria de fazer um agradecimento à Universidade Paulista, a Unip, onde a doutora dá aula, né? Dei uma palestra lá sobre o tema processo legislativo, foi muito bem recebido. Gostaria de agradecer a doutora. Obrigada. Gostaria de agradecer pelo livro, né? Pelo claro. Presente que eu ganhei aqui, a Individualização da Pena, de autoria da doutora Marina Antunes também. E gostaríamos de contar com a sua presença mais vezes aqui. Claro. Né? Pode dar isso. Eu quem agradeço, doutor. Obrigada pelo convite. Eu agradeço também à Unip, a instituição a qual eu ministro aulas, a qual eu sou docente. As portas de lá também estão sempre abertas para o senhor. E eu fico aguardando uma próxima oportunidade, porque a oportunidade de trazer conhecimento é sempre enriquecedor. E eu acho que conversas para que o público possa ter uma análise diferente daquilo que está pensando é sempre enriquecedor. Eu acho que as pessoas não têm que ter a pretensão de modificar o pensamento de ninguém, mas sim ouvir o outro lado e respeitar as opiniões das outras pessoas. Então, se a gente puder sempre fazer com que a pessoa pense diferente, pense por uma outra ótica, sem desrespeitar a opinião dela, eu acho que isso que faz a sociedade evoluir, isso que faz a sociedade crescer, e inclusive as mulheres e todas as minorias terem o respeito que elas têm hoje, porque alguém pensou diferente. Então, eu acho que é isso que o programa do senhor tem a acrescentar para a população que assiste. Parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite. Obrigado. Ainda falando sobre as mulheres, né, os direitos das mulheres, no próximo programa nós vamos contar com a participação do Dr. Tiago Baldani de Filippo, juiz titular da 2ª Vara Criminal de Assis, que vai falar sobre a efetividade da Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. Até o próximo programa. Se você tiver alguma dúvida, sugestão,
pode enviar para o e-mail que vai aparecer aí e nós vamos tentar responder aqui.